Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos entender qual que é a diferença entre uma coluna calculada e uma medida DAX dentro do Power BI. Eu sei que parece simples entender essa diferença, mas tem muita gente que tenta criar cálculos no Power BI pensando como se fosse um Excel. Então cria uma coluna calculada, assim como criaria ali no seu Excel, no seu arquivo Excel, para tentar agregar. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, não vai funcionar como desejado, afinal, a coluna calculada tem algumas particularidades que a gente vai ver aqui nessa aula. Eu quase sempre uso o mesmo Power BI, com o mesmo modelo para facilitar. Então a gente tem aqui ó, uma tabela de estados, quanto foi faturado, quantas unidades foram vendidas, tá? Bem tranquilo. Então, se eu vejo aqui no relatório, por exemplo, Minas Gerais faturou tanto, vendeu tantos produtos, tá? Tabelinhas simples. O que eu quero que vocês entendam aqui? Primeiro, se eu venho aqui e crio uma medida, ou seja, eu crio aqui uma medida DAX no meu modelo, vou vir aqui, por exemplo, em F-vendas, tá? Ó, em F-vendas, e eu vou criar, eu já tenho aqui, né, a soma de vendas que tá ali, vou tirar, mas eu vou criar novamente essa medida de soma, beleza? Tranquilo. Então eu vou vir em nova medida e simplesmente colocar, ó, soma de unidades vendidas igual a sum de vendas. Produto, unidades vendidas, né, a coluna é unidades vendidas, beleza. Quando eu colocar aqui, 292, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ou seja, ele faz a soma para aquele contexto. Então, ele vai pegar e para Minas Gerais, ele vai ver quais linhas são de Minas Gerais e fazer a soma de Minas Gerais para aquele contexto de Minas Gerais. Como assim, Ronan? Pensa que isso tudo podia ser um tabelão, né? Onde eu colocasse o estado e unidades vendidas e a data. Então, quando eu coloco essa soma de unidades vendidas aqui, ele vai procurar tudo que é Minas Gerais, fazer esse filtro na tabela de Minas Gerais, realizar a soma para esse contexto, tá? Eu sei que isso é simples para muita gente, tá? Mas tem gente que tem dificuldade, tá bom, galera? Então, ó, pensa aqui comigo. Quando eu coloco a medida e jogo no visual do Power BI, ele faz esses filtros no contexto. Ele vai lá, procura Minas Gerais, faz o filtro para as linhas de Minas Gerais, realiza a soma das vendas. Beleza? Agora, vamos fazer isso dentro da tabela de Minas Gerais, certo? Então, eu podia fazer tanto na F vendas aqui, ó, certo? Como na D estado, para exemplificar. Como assim, Ronan? Na D estado? Imagine aí que você está fazendo alguma loucura que você quer usar, ó, simplesmente a D estado e quer criar uma coluna calculada aqui, ó. Vamos complicar mais, né? Vamos colocar como se fosse no Excel. Eu vim aqui, coloquei o estado e fui e fiz um soma C, né? Pensando aí naquela mentalidade de Excel. Então, se eu vim aqui e coloco na D estado, ó, nova coluna e tento fazer essa soma, certo? Vou vir aqui e vou colocar assim, ó, soma de unidades vendidas. E eu vou criar esse cálculo. Esse cálculo seria um calculate, né? Eu vou calcular. Poderia, inclusive, usar a soma de vendas que eu acabei de criar, ou seja, usando a medida que existe, vou mandar calcular essa medida que a gente acabou de criar, usando ali o filtro que eu tenho desse estado, né? Então, se eu colocar aqui, ó, calculate soma de unidades vendidas e der um enter, olha só que interessante, ele funciona. Por que ele fez aqui a soma para esse contexto? Porque ele entende que aqui é para o contexto de São Paulo, para São Paulo existem as linhas de São Paulo e ele faz a soma. Até aí tudo bem, você pode estar me perguntando, ué, então não tem diferença entre eu fazer aqui e fazer direto numa medida, né? Podia ter feito a soma aqui, funcionaria? Bom, sim, para esse caso, que eu falei, na maioria dos casos não vai funcionar. Por quê? Porque qual que é a grande diferença desse cálculo feito aqui na coluna calculada e o cálculo feito na medida que eu coloquei ali no visual? É esse aqui, ó. Se eu venho aqui agora e usando a minha The Calendar aqui, eu vou colocar um filtro, ó, um filtro bem aqui. E eu vou usar, tá aqui no meu caso, a minha massa de dados é pequena, então se eu vejo aqui, por exemplo, a F vendas, eu tenho 1, 2 e 3 de janeiro, uma base bem pequena, mas eu posso usar o produto, vamos usar o produto, mais legal ainda, ó, vamos usar aqui, em vez de usar a data, eu vou usar o produto, beleza? Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, o produto como filtro, e eu quiser
dar uma olhada em quanto que foi vendido em Minas Gerais para o produto da paçoca. Vamos ver o que vai acontecer? Mas antes, como que eu vou ver isso aqui melhor? Ó, eu vou tirar aqui o faturado, porque eu não quero confundir a mente de vocês. O que eu quero que vocês entendam é, aqui está unidades vendidas pela coluna, tá? Aqui é a coluna. Aqui está a nossa medida que a gente montou. Então aqui é a agregação da coluna, esse aqui é a medida que a gente montou no começo da aula. E aqui eu vou colocar um a mais. Qual que é o a mais? A coluna calculada. Ronan, tem como você renomear aí para ajudar a gente? Tenho, claro, ó. Agregação coluna original. Medida que criamos. E aqui é a agregação coluna calculada. Importantíssimo isso, ó. Agregação da coluna original, ou seja, só agregou a coluna original, não fizemos medida. Essa aqui é a medida que a gente criou. Essa aqui é a agregação da coluna calculada, certo? Que tá lá na D-estado. Quando eu colocar banana, olha só, agregação da coluna original, 51. Medida que criamos, 51. Agregação da coluna calculada, manteve 292. Ou seja, manteve o total. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que os filtros que estão nos seus relatórios, nas páginas dos relatórios, ou pode ser um filtro em todas as páginas, filtros nesta página, não importa, tá? Ou um filtro entre visuais. Ele não vai afetar a sua coluna calculada. Ou seja, essa coluna calculada aqui não vai ser afetada por filtro algum. Por quê? Por que isso aqui é importante? Porque as colunas calculadas são calculadas ao atualizar o relatório. Então, esse valor ele vai ser atualizado quando for atualizado o relatório. Quando houver essa atualização, seja aqui no desktop ou seja na web, ele vai atualizar, calcular e salvar o valor aqui e nada vai fazer ele ser alterado. Ou seja, nenhum filtro na página, nenhum filtro nos visuais, nada vai alterar esse valor, tá bom? Colunas calculadas sofrem atualização quando é atualizado o relatório e nunca mais. Certo? Então isso aqui é importante vocês entenderem, porque às vezes você está criando um cálculo em coluna calculada porque você quer exibir no relatório, seja aqui, seja num eixo, né? Você quer colocar num eixo isso do seu gráfico, então toma muito cuidado. Você quer colocar assim, né? Ó, você quer colocar a agregação concatenado com estado, por exemplo, aqui, ó. Muita gente tenta fazer isso, né? Ó, colocar assim, uma nova coluna, estado com o total vendido. Aí coloca aqui, estado concatenado com a soma de unidades vendidas. E aí você tenta colocar isso no seu gráfico, né? Soma de vendas como valor, certo? E aí eu coloco aqui, ó, estado total com a soma de unidades que a gente montou. Beleza, ele fica aqui. Só que na hora que eu fizer um filtro, né, ó, banana, café, os valores não vão alterar. Ou seja, o título aqui, ó, mantém o total, a não ser que você realmente queira isso, né? Não queira que tenha filtro, eu quero o total, porque eu sei que na coluna calculada vai ter isso, aí beleza. Mas aí depende muito do que você está fazendo. Mas na maioria dos casos, como eu falei no começo do vídeo, você quer que isso altere, acaba não alterando, acaba te frustrando ali, falando, eu não consigo gerar esse cálculo, coloquei keep filter, remove filter, o all selected, não funciona. Por quê? Coluna calculada só atualiza quando o relatório atualiza, assim como as tabelas calculadas, tá bom? Então eu queria trazer esse material aqui para você entender de vez quando usar uma coluna calculada, que é quando você sabe que é um valor que não vai ser alterado. Quer um exemplo prático que vai sanar essa dúvida? Um exemplo prático é quando eu estou concatenando valores das colunas, né? É um exemplo prático, por exemplo, eu quero ter uma coluna com o estado e o produto, né? Então, SP tangerina, igual a gente acabou de criar. Bom, beleza, eu posso usar uma coluna calculada para isso. Poderia fazer no Power Query também, até por questões de performance, para ser um pouquinho mais rápido. Mas poderia ser aqui também, não tem problema nenhum. Outro exemplo claro, muito claro. A própria The Calendar, que eu criei aqui, ó. Eu criei uma tabela calculada com dia com coluna calculada e um mês com uma coluna calculada. Ou seja, ela é toda feita via cálculo. Por que isso não me preocupa? Porque ela vai ser gerada ao atualizar o relatório. Por isso que não faz tanta diferença fazer direto no Power Query, porque isso aqui também vai calcular uma vez só ao atualizar o relatório, assim como seria no Power Query. Então,
Em questões de performance não altera tanto, vai calcular, vai ficar salvo, vai ficar no modelo de dados, tá? O que interfere um pouco é no tamanho do arquivo em si, né? Mas isso não é algo que você tem que se preocupar, tá bom? Você pode simplesmente fazer suas colunas calculadas, se for do seu desejo, né? Se você precisar, obviamente, fazer suas colunas calculadas aqui no Power BI em vez do Power Query e montar aí o que for preciso. Bom, eu espero que tenha te ajudado esse vídeo. Comenta aqui embaixo se te ajudou, se te deu uma luz sobre colunas calculadas. Tabelas calculadas funcionam da mesma maneira, tá? Só atualiza ao atualizar o relatório e pronto. Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E claro, se você assistiu aqui até o final e já vai deixar o seu feedback, comenta também a palavra melancia. Então comenta melancia para eu saber que você assistiu aqui até o final, então deixa aí no meio do seu feedback, beleza? Lembre-se de se inscrever aqui no canal, me siga no Instagram, @Ronavico, e vire membro se possível para nos apoiar a continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final, compartilha aí com a galera esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e se inscreve!